Como é que chegam Atlético e Cruzeiro para esse superclássico de domingo às 6? Cruzeiro mais encaixado, até pela base que manteve do ano passado. O Cruzeiro não tem grandes mudanças na sua equipe, enquanto no Atlético o Sampaoli tenta encontrar uma formação. Se bem que ele não repete time, né? Mas ele tenta encontrar um esboço de time que possa jogar, porque ele tem algumas peças para poder entrar nesse time, teoricamente entraria no time dele, e no Cruzeiro, se a gente pegar, quais são as dúvidas ali do Cruzeiro? A gente poderia dizer que é o Cássio, que saiu contundido ontem, e se o Gerson vai começar como titular ou não. Já no Atlético, a grande dúvida é quem vai jogar. Vitor Hugo tá machucado, quem vai formar o sistema defensivo? Aí você vai deixar o Preciado na lateral direita? Aí ele já falou que o Alexander não tá pronto, né? Que ainda não tem condição. E o ataque do Atlético é um ataque de raiva no torcedor, né? Um ataque que não faz gol em ninguém. O Cassierra chegou agora, mas não tem condição, né? Por enquanto não tá inscrito, não. Tem que sair no bid da CBF hoje para poder ficar à disposição. O Alaminda vai fazer a estreia dele? E ele deixou muito claro que o Alexander não tá bem fisicamente. Não tá pronto. Exatamente. Porque o Alexander não jogou 1 minuto nessa temporada. Não. Que ataque é esse que tem feito raiva aí no torcedor, que não faz gol em ninguém? Então, eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, é muito mais pronto do que a equipe do Atlético. O que você está aguardando, como as equipes chegam para este superclássico? Bom, eu acredito que, assim, o Cruzeiro tem um leve favoritismo, mas levinho, assim, sabe? 55 ali a 45, por conta justamente do que o Romano pontuou a respeito da questão de como chega o Cruzeiro, nessa questão de já ter meio que um time que a gente já conhece, só algumas dúvidas ali, principalmente essa com relação ao Cássio por conta da saída dele de ontem. Mas hoje o Pansieri trouxe no Rádio Esportes que a situação dele evoluiu e que será preponderante o treino de amanhã para confirmar se ele vai ou não pro Superclássico. A respeito também do Gerson, eu acho que assim é uma dúvida boa pro Tite. Se ele mantém o Christian, ele já mantém a estrutura que o time tá dando certo. Se ele coloca o Gerson, ele deixa o time melhor tecnicamente, porque o Gerson é um jogador que dá, ontem a gente viu isso no Mineirão, um cara que dá muita qualidade técnica a esse time do Cruzeiro. A questão do Atlético, eu vejo o Atlético chegando um pouquinho abaixo do Cruzeiro nesse clássico justamente por isso, por a gente não saber o que o Sampaoli pretende com relação à escalação. Existem várias dúvidas, várias interrogações em relação a esse 11 inicial. E ainda tem a questão de que o Atlético está fazendo muita força para jogar. Independente da escalação que vá a campo, o Atlético, nesse início, nesses 4 jogos aí que tivemos do Campeonato Mineiro, o Atlético fazendo muita força. Então acho que assim, eu acho que o Atlético chega um pouquinho abaixo, mas acredito num jogo muito pegado, um jogo muito amarrado, o Atlético tentando picar o jogo o máximo possível, tirando ali o Cruzeiro da sua zona de conforto, que é justamente acelerar as jogadas para tentar chegar logo ao gol. Vejo o Atlético tentando fazer essa estratégia, algo que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, que os dois se enfrentaram, o clássico do Brasileirão na Arena MRV, acabou terminando empatado. Acho parecido a estratégia, acredito que o Atlético vá com essa estratégia parecida desse jogo. Lucas Barbosa, pra gente falar um cadinho da preparação do Cruzeiro para este super clássico. E, inclusive, nós preparamos uma arte com as escalações do Cruzeiro em 2026, pra gente entender um pouquinho da estratégia. O Cruzeiro deu uma resposta, né? Eu espero ver um Cruzeiro organizado, um Cruzeiro parecido com o Cruzeiro do Leonardo Jardim, porque foi essa a impressão que ficou do jogo do Uberlândia, né? O Tite aproveitando esse legado. Vai ser interessante ver isso, até porque é um trabalho ainda muito curto, né? A gente não pode ficar cobrando tanto, mas eu acho que mais do que tudo é organização e postura, né? Um jogo desse pede. Nós temos aí uma arte com as escalações do Cruzeiro em 2026. Escalações do Cruzeiro a cada rodada neste Campeonato Mineiro. Na estreia contra o Pousão, reserva. No jogo contra o Tombense, reserva. No jogo do Uberlândia, titular. No jogo de ontem do Democrata, reserva. Com Cássio, sim, com Arroio, que teve um momento de titularidade, com o Gerson jogando pela primeira vez. Ele vem mexendo no time, rodando o elenco, botando caras diferentes pra jogar. O que me chama a atenção dessa lista de 4 jogos aí, o Lucas Barbosa, é o Jonathan Jesus, incansável, né? Eu até
pensei ontem, né, a gente lá na apuração pré-jogo, de essa possibilidade de que ele fosse poupado, mas realmente é um cara que fisicamente é privilegiado, né, vem se destacando aí no Cruzeiro, é um atleta que o Tite se encantou nos primeiros treinamentos e ganhou essa sequência de jogos, com certeza vai ser titular contra o Atlético. A tendência é que ele seja, talvez até já tenha passado à frente do Vidalba, por mais que o Vidalba tenha terminado a temporada muito bem, mas o Jonathan Jesus, pelo gosto do Tite, nesse momento, talvez, mesmo com o Vidalba à disposição, que não vai demorar, ele surge aí como titular ao lado do Fabrício Bruno. Uma coisa que notei um padrão, né, nesses primeiros jogos do Tite, das mudanças e dos testes que ele vem fazendo. Um deles ele tá testando muito o Christian por dentro, como volante, e é uma coisa que ele já falou em entrevista coletiva, de enxergar o Christian como esse homem, tanto de segundo volante como de primeiro volante. O Christian, que na temporada passada jogou na maior parte do tempo aberto pelo lado direito. Ele voltando para a posição de origem. Sim, né? Mas eu acho que o Christian rende mais aberto, é uma questão. E também, pelo menos nos jogos ali contra Tombense e Democrata, os jogos com os reservas, jogando com 2 pontas agudos. O Arroio e o Kenji, mudando um pouco a estrutura tática do time do Cruzeiro, que contra o Uberlândia, no time do Leonardo Jardim, que só tinha um ponta agudo, o outro era o Christian, homem aberto pelo lado direito do campo. Então acho que ele tá aproveitando para fazer essas mexidas. O Kenji também ali, jogou 3 jogos, mas nada que se compare ao que tem feito o Jonathan Jesus nesse começo de ano. Já passou à frente o Jonathan Jesus do Vidalba, na sua opinião, Silveira? De verdade, pelo que ele começou de temporada, sim. O Jonathan, e ele tem aquela questão que o Simões sempre pontua aqui, né, com relação à questão da questão física, né? Estatura. Exatamente. O Jonathan Jesus é um jogador muito forte e também alto, né? Ao contrário do Vidalba, que é um jogador um pouco mais franzinho e baixo. Aí o Tite vem privilegiando o Jonathan Jesus, dando minutagem para ele e confiança, né? E isso eu acho que tá fazendo valer, ele tá demonstrando em campo que realmente merece ser titular do Cruzeiro. E ontem ele fez uma boa partida. Para mim, ele foi o melhor jogador ali da linha defensiva do Cruzeiro, foi ele. De verdade, eu vejo ele aí na frente do Vidalba. Vidalba voltando, a gente vai ter uma noção ali do que o Tite pensa com relação ao Vidalba. Não me estranharia também, talvez o Vidalba ser deslocado ali para fazer um lateral esquerdo. Isso aí não tem como. Não sei, tá? Vamos lá. Não, a esquerda acho que, só se vender o Cauã Prates. Mas a parada aí que eu queria falar contigo, ô Lucas Barbosa, é justamente o lateral direita, já que essa deixa da lateral. Porque o Cauã Moraes joga as 2 primeiras, o William, que é um titular, joga contra o Uberlândia, e ontem joga o Fagner. Como é que você enxerga essa disputa da direita do Cruzeiro? Não, nesse momento eu vejo que tá bem definida a hierarquia na lateral direita do Cruzeiro. O William é o titular, o Fagner é a segunda opção, e o Cauã Moraes é a terceira. O Cauã Moraes é como se ele fosse um menino da base do Cruzeiro. Só que ele é formado pelo Palmeiras e depois pelo Atlético Paranaense, chega pro Cruzeiro ainda muito jovem, 18, 19 anos. Tanto que ele entrosa, né, nas redes sociais, você vê ele sempre comentando foto da molecada da base, até dos meninos que estão na copinha. Então, por exemplo, o desenvolvimento do Cauã Moraes é parecido com, talvez, o do Kenji. Apesar dele ter sido contratado, de ser essa terceira opção da posição e ter a oportunidade quando o Fagner e o William não tiverem condições de entrar em campo. A diferença é que, por exemplo, ele é um jogador muito mais ofensivo do que o Fagner, né? Então vai depender do tipo de jogo que o Cruzeiro enfrentar. Por exemplo, contra o Atlético, o clássico, dificilmente o Cauã será relacionado. O Fagner é a alternativa para esse tipo de jogo. E o William, nesse momento, apesar de muita gente torcer o nariz para ele, é o titular absoluto na minha posição, né? É uma questão que passa muito por preferência do Tite. O Tite gosta de zagueiro alto, o Tite gosta de bola aérea, e o Vidalba, tecnicamente, sendo até melhor, a preferência do Tite é o Jonathan Jesus. Pra mim, o Vidalba vai ser reserva. E o Zenit aceitava até colocar o Jonathan Jesus na negociação pro Gerson. E o Cruzeiro, por exemplo, pagaria... Tanto que o Cruzeiro foi atrás do Vitão. E o Cruzeiro economizaria uma bala, né, nessa negociação pelo Gerson, mas teve o papel do Tite de segurar o Jonathan Jesus, e agora o Tite tem essa, não obrigação, mas essa missão de desenvolver o Jonathan e transformar ele no titular do Cruzeiro, e transformar ele num zagueiro que
passe confiança pra torcida, né? Porque a torcida esperava a contratação, por exemplo, do Vitão. Não vai vir esse zagueiro. O Jonathan Jesus é meio que a contratação do Tite pra zaga, é uma aposta do Tite.